Fala pessoal, eu sou o Pedro Rui aqui da Domo, sou consultor Microsoft Dell Eu sou o Bruno, sou analista aqui na Domo. e hoje vamos falar sobre SharePoint. Para quem não conhece, o SharePoint é a solução de armazenamento de dados compartilhados da Microsoft, que tem como objetivo principal integrar todo o ecossistema de soluções do Microsoft 365. O SharePoint Online ele é uma ferramenta que vai além de uma simples intranet ou um file server. Além de repositórios de arquivo, a gente tem possibilidade de integração com todo o ecossistema da Microsoft. Uma parte muito essencial ali é a integração junto com o Teams, onde nós conseguimos apoiar diversas funcionalidades ali para trabalhar tudo colaborativo direto no Teams. Além de uma agenda dedicada ao site, integrações com aplicativos externo e interno da própria Microsoft, L365. E o mais interessante referente à integração do SharePoint com o Teams é a centralização da comunicação, né? Com a integração do SharePoint com o Teams, é possível acessar os dados, né? Nos portais de comunicação como equipes e canais, por exemplo, e também acessar nativamente esses dados a partir do Microsoft Teams, tornando o Teams como centralizador de toda a comunicação e os acessos aos dados do SharePoint. Além desses pontos, né, o SharePoint Online tem a possibilidade de integrar com ferramentas de automação como Microsoft Flow e Power Automate, para otimizar ainda mais o fluxo de trabalho do dia a dia dos ambientes Microsoft 365. E como que a gente adquire, como que a gente possui a ferramenta do SharePoint? O SharePoint está disponível desde os licenciamentos Business, né? Business Basic, Standard e também Premium, né? Como os licenciamentos Enterprise. Existem também alguns add-ons de segurança, como o Microsoft F1, por exemplo, que também contemplam o SharePoint Online integrado com o Microsoft 365. Lembrando que todo o dado compartilhado dentro do Teams, seja em equipes e sites ou individualmente em um grupo de usuários, né, a gente tem o repositório padrão desses arquivos, que é o SharePoint, né? Então a gente pode resgatar esses dados, além de ter um recurso de versionamento desses arquivos de até 500 versões, com base nas políticas que serão atribuídas aos sites. Como que eu faço para migrar os meus dados do meu file server local para o SharePoint, por exemplo, Bruno? Temos algumas maneiras de fazer esse processo. É um processo manual, a gente tem um modo híbrido de um SharePoint Server com o SharePoint Online, onde dá para fazer uma migração gradual dos arquivos. E também temos através de ferramentas. Lembrando que para uma migração bem sucedida, requer planejamento, né? A gente deve adaptar o recurso de acesso aos arquivos do file server local para o SharePoint. O SharePoint, como a gente já mencionou antes, não só é uma solução de acesso a dados compartilhados, mas também uma solução integradora de todo o portfólio do 365. Então, requer uma adaptação para que a gente tenha um file server bem estruturado, auditável e íntegro. E como é que funciona o backup para o SharePoint Online? Existem várias maneiras de a gente trabalhar com backup dentro do SharePoint, tá? A principal maneira, até pouco tempo atrás, eram ferramentas terceiras que faziam esse tipo de backup, tá? Hoje a Microsoft já possui uma ferramenta do próprio portfólio deles que faz esse backup nativo do Microsoft 365, incluindo o SharePoint e também o Exchange. Tá? Uma boa maneira da gente contornar uma solução de backup, para a gente não ter um custo adicional, é criar uma boa base de políticas de auditoria de acesso e também de retenção de dados dentro do SharePoint. E como que a gente faz para integrar o SharePoint Online com demais ferramentas que fazem parte da infraestrutura da empresa? Como mencionado, o SharePoint ele tem diversas ferramentas que a gente consegue utilizar dentro da nossa intranet. A gente consegue trabalhar com listas, então nós temos uns bancos dedicados para cada site, onde conseguimos utilizar outras ferramentas do ecossistema da Microsoft para conseguir automatizar diferentes processos. Por exemplo, uma lista de aniversariantes, onde a gente busca direto no banco da aplicação, por exemplo, um sênior. E essas páginas de comunicação de departamento são chamadas de sites dentro do SharePoint. Então a gente consegue personalizar cada página de cada site do SharePoint para um determinado setor. Tá? Então eu consigo, por exemplo, personalizar a página direto do SharePoint
para o setor de RH, com informações relevantes e acessos relevantes, e também para um outro setor específico como o TI, por exemplo, né, como tecnologia. Consegue personalizar a página voltada para aquele setor específico. Uma das funcionalidades principais na página é chamada de Web Forms, onde é possível colocar diferentes conteúdos dentro dela. Nós conseguimos embedar HTMLs, conseguimos ter configurações direto com listas, bibliotecas, quadros de avisos, entre outros. Auxiliando no plano de comunicação e na integridade do SharePoint, as ferramentas de Power Automate Microsoft Flow conseguem nos auxiliar com a auditoria da movimentação desses dados dentro do SharePoint. Então é possível criar fluxos de automação com gatilhos para a movimentação de dados, como exclusão e adição de dados, e encaminhar esses alertas para o time de tecnologia ou para o gestor do setor responsável, por exemplo, né? Facilitando assim o gerenciamento e o controle dos dados nos quais são acessados dentro do SharePoint Online. E cada ferramenta utilizada dentro de um site, tanto listas, bibliotecas, páginas, nós temos uma granularidade de permissionamento em cima disso. Voltado um pouco mais para o permissionamento, né, e para o acesso dos usuários, a gente tem um conceito dentro do Microsoft 365 que pode ser integrado com o SharePoint Online, que é o conceito de grupos dinâmicos. Por exemplo, eu quero que todos os meus usuários, né, ou ativos do setor de tecnologia sejam automaticamente ingressados dentro de um site específico no SharePoint e, consequentemente, dentro de uma equipe do Teams. Existe o conceito de grupo dinâmico justamente para isso, né? É possível eu colocar a condição dinâmica com base no departamento, que é um atributo personalizável do usuário, e assim que eu inserir, né, o departamento do usuário, ou o endereço, ou o setor, por exemplo, esse usuário, esse objeto é automaticamente ingressado dentro do SharePoint Online. Junto com outras ferramentas do ecossistema da Microsoft, por exemplo, o Power Automate, o SharePoint acaba sendo muito interessante para a gente conseguir automatizar processos de documentos. Por exemplo, a partir de um Forms preenchido, que cai num fluxo do Power Automate, levando todas as informações direto para uma planilha ou para uma lista dentro de um SharePoint. E assim a gente podendo consumir esses dados aonde precisar. E Bruno, como que o SharePoint se integra com ferramentas como o Planner, por exemplo? Cada site tem vários tipos de recursos ali, por exemplo, uma agenda, um planner. Então, cada site já tem o seu próprio planner. As pessoas que têm colaboração dentro desse site conseguem utilizar desse planner, trabalhar colaborativamente ali. Por exemplo, as pessoas podem trabalhar em cima de um projeto. Complementando essa linha de raciocínio do Planner, por exemplo, né, a gente integrando o Planner com o SharePoint, a gente tem uma terceira ferramenta que ajuda no fluxo de trabalho e na agenda pessoal, que é o To-Do. Tá? Então, o To-Do ele pode ser integrado, sim, com o Planner e, consequentemente, com o SharePoint. Tá? Então, quando a gente designa as tarefas dentro do Planner, por exemplo, aos usuários, né, a gente vai ter essa notificação dentro do To-Do na agenda pessoal de cada usuário que faz parte daquele grupo ali e, consequentemente, daquele site também. Além de poder associar um OneNote para cada site. Esse é um cenário bem comum hoje no mercado, né? A grande parte dos clientes e dos usuários do Microsoft 365 tem a cultura de que o SharePoint é uma ferramenta à parte, né? Que é pago avulso ao licenciamento comum, né? Mas lembrando que nos licenciamentos mais comuns ali, por exemplo, os licenciamentos business já contam com o licenciamento do SharePoint, tá? Com apenas uma licença do business, por exemplo, você já tem 1 TB de armazenamento dentro do SharePoint e pode começar a estruturar o ambiente de acesso compartilhado aos dados dentro do Microsoft 365. Se você já possui o Microsoft 365 e ainda não conhece o SharePoint ou pretende modernizar a sua estrutura de acesso aos dados, conte conosco. E se quiser tirar algumas dúvidas, pode entrar em contato com a gente que a gente consegue bater um papo.